Paz do Senhor para todos. Gostaria de neste dia trazer uma palavra para o nosso coração, que está no livro de Abacuque, capítulo 1, o versículo 1. Vemos aqui uma queixa de Abacuque, ele orando e conversando com Deus. Ele se queixando diante de Deus. E diz assim: Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu me ouças? Até quando gritarei violência sem que tu tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Essa oração de Abacuque, clamando a Deus, falando ao Senhor: até quando, Senhor? Até quando eu vou clamar, pedir por socorro e o Senhor não vai me responder? Até quando, Senhor, gritarei violência e o Senhor não me responde? O Senhor ficou em silêncio por algum tempo na vida de Abacuque, porque ele questionava Deus, por que havia tanta violência, porque o justo sofria, o ímpio prevalecia. E muitas vezes, nos dias que nós estamos vivendo isso na nossa nação. Eu não gosto muito de falar sobre essas coisas, mas a nossa nação hoje está vivendo algo assim. Pessoas que estão no poder, que se acham o dono do poder, o todo-poderoso, entre aspas, e fazem o que querem com a nossa nação, fazem o que querem com o povo. E pensa que Deus não está vendo. Abacuque, ele perguntou para Deus: até quando, Deus? Até quando? Abacuque perguntou porque ele estava vivendo um tempo de profunda injustiça em Judá. E não entendia por que Deus parecia não agir. Muitas vezes nós perguntamos para Deus: Senhor, até quando? Por que isso? Por que aquilo? E nós não vemos a resposta. Parece que Deus não está ouvindo a nossa oração. Mas Deus está ouvindo, Deus está te ouvindo. Deus está nos ouvindo. E no tempo certo a resposta virá. Essa é uma das orações mais humanas da Bíblia. Um profeta fiel, mas perplexo diante de tanto mal. Ele vivia em uma corrupção sem fim. Abacuque vivia em uma sociedade marcada por opressão, injustiça social, violência e abuso de poder. Não conseguia conciliar a existência desse mal com a santidade de Deus. Por isso ele clama: até quando, Senhor, clamarei, tu não me escutarás? Ele vivia nessa sociedade que eu acabei de ler para os irmãos. Uma sociedade marcada pela opressão, a injustiça social, a violência e abuso de poder. Parece uma coincidência? Nós estamos vivendo isso na nossa nação hoje. A injustiça tomou conta da nossa nação. A opressão, a violência tem aumentado, tem se multiplicado nessa nação. E o abuso de poder. Pessoas que estão lá no poder, que era para fazer o bem para esse povo, para essa nação, e estão fazendo mal. Acham que o dia mal não vai chegar para eles. Acha que a prestação de contas não vai chegar para eles. Então eu quero te trazer essa palavra nesse dia e que você descanse o teu coração. Porque Deus tem ouvido a tua oração, Deus tem ouvido o teu clamor. Deus tem ouvido o nosso clamor. Nós temos clamado ao Senhor e falado: Senhor, até quando vamos ver tanta maldade nessa nação? E Abacuque continua: o profeta não duvidava da existência de Deus, mas questionava o aparente silêncio divino. Para Abacuque, a demora de Deus parecia injusta, já que os ímpios prosperavam enquanto os justos sofriam. Abacuque, para ele, parecia uma injustiça. Poxa vida, Deus tem todo o poder, tudo está na mão dele. Por que ele está permitindo tudo isso? Por que Deus está deixando isso acontecer? E Abacuque questionava o Senhor. Ele buscava uma resposta. O livro de Abacuque, em essência, é um diálogo sobre por que Deus permite o mal. Como ele governa o mundo, até quando? Essa expressão tensa entre a fé e a perplexidade. Ele estava perplexo.
diante de tanta violência e tanta maldade naquele lugar aonde ele vivia. Ele tinha intimidade com Deus. Abacuque não é repreendido por sua pergunta. Pelo contrário, Deus responde. E isso mostra que Deus escolhe perguntas sinceras, especialmente quando nascem da fé especialmente quando nasce da fé que luta para compreender. Então, Abacuque, ele vivia em meio a uma sociedade, como eu já falei, perversa, uma sociedade injusta, que estava fazendo mal, e ele clamava, e parecia que Deus não respondia. Mas no capítulo 2 de Abacuque, Deus respondeu ele. O capítulo 2 diz assim: então o Senhor me respondeu. Aí o Senhor falou para ele assim: olha, Abacuque, escreve claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Escreve, Abacuque, pega uma tábua muito grande e escreve, para que quem passar leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim, não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. O Senhor está dizendo que tudo tem um tempo. Mesmo que demore, espere, porque ela virá, certamente não se atrasará. Então você tem clamado a Deus por justiça nessa nação e nada tem acontecido? Ou até mesmo na sua vida pessoal, você tem clamado a Deus por uma questão, uma causa, uma enfermidade que tem te assolado e você clama, parece que Deus não está te vendo? Tudo tem um tempo determinado. O Senhor não se atrasa. Versículo 4 diz assim: escreve, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. O ímpio, ele estava envaidecido, né? Como hoje nós vemos, quem está lá no poder, lá em Brasília, eles estão envaidecidos, acham que Deus não vai trazer justiça, acham que Deus não está vendo. Um dia tudo passa. Eles não vão estar no poder para sempre. Tudo passa, nessa terra tudo é passageiro. E um dia eles vão prestar conta a Deus do que eles estão fazendo nessa nação. Na época de Abacuque, como eu já falei, ele estava sofrendo porque ele via as pessoas honestas sendo oprimidas, as pessoas justas sendo presas, lançadas em prisão, enquanto as desonestas estavam soltas. Então Abacuque estava sofrendo. E isso está acontecendo nos nossos dias. Isso está acontecendo. Pessoas justas, honestas, estão sofrendo por causa de governos que estão no poder, que são injustos, que querem ver o mal da nação. Eu quero ler também no livro de Isaías, capítulo 10, versículo 1 até o 4. Diz assim, eu vou ler na tradução de hoje. Ai de vocês que fazem leis injustas para explorar o povo. Vocês não defendem os direitos dos pobres, nem as causas dos necessitados e exploram as viúvas e os órfãos. O que vocês vão fazer no dia do castigo, quando de um país distante vier a desgraça? O Senhor está perguntando para esses juízes injustos, né? Na época de Isaías, isso também aconteceu. Não só acontece nos nossos dias, como nos nossos antepassados também viveram algo semelhante. E o Senhor estava dizendo: ai de vocês, juízes desonestos, que fazem leis para prejudicar o povo. O que vocês vão fazer quando o castigo vier? Quando a desgraça chegar, o que vocês vão fazer? A quem vocês vão pedir socorro? Está aqui no versículo 3. A quem vocês vão pedir socorro? Onde vocês vão esconder as suas riquezas? Pessoas que estão se enriquecendo, roubando o pobre, roubando a nação, guardando tesouro. E o Senhor está perguntando:
A quem vocês vão pedir socorro quando a desgraça chegar? Onde vocês vão esconder os seus tesouros, a sua riqueza? Vocês serão levados como prisioneiros. Versículo 4. Serão mortos na batalha. Mesmo assim, a ira de Deus não passou. A sua mão continua levantada para castigar. Então eu quero dizer para você que está no poder, homens, juízes que estão no poder, governando essa nação. Deus está vendo tudo. Você pode hoje usufruir de tudo que você quiser e rir da nossa cara. Rir do povo de Deus. Rir dos inocentes. Mas a tua desgraça vai chegar. O dia da prestação de contas vai chegar. Deus há de trazer juízo. Esse dia vai chegar e não demora. Não pense que Deus não está vendo. Eu quero ler também no livro de Isaías, também no capítulo 5, versículo 20, diz assim, do 20 até o 23. Ai dos que chamam mal de bom e dos que chamam bom de mal, que fazem a luz virar escuridão e a escuridão virar luz, que fazem o amargo doce e o doce ficar amargo. Ai de vocês que acham ser sábios, dos que pensam saber tudo. Ai dos que são campeões de beber vinho, que vencem a aposta de misturar bebidas alcoólicas, que aceitam dinheiro para torcer a justiça, deixando livre os culpados e condenando os inocentes. Parece que a gente está vivendo isso, não é? Na nossa nação. E o Senhor está dizendo, ai de vocês que dizem o mal é bom e o bom é mal. Ai de vocês que dizem que a escuridão é luz e a luz é escuridão. Inverte tudo ao contrário. É como dizem alguns que eu escuto em alguns canais. Parece que o poste está mijando no cachorro. Hoje não é o cachorro que faz xixi no poste. É o poste que faz xixi no cachorro. É tudo ao contrário. Hoje está assim nesse país. Então a Bíblia diz, ai de vocês que dizem que o amargo é doce e o doce é amargo. Ai de vocês, Deus há de trazer juízo, que aceitam dinheiro para torcer a justiça. Versículo 23 do capítulo 5. Que aceitam dinheiro para torcer a justiça, deixando livre os culpados e condenando os inocentes. Deus está te vendo. Deus está te vendo aonde tu estás. E um dia a prestação de conta vai chegar. Não pense que Deus terá o culpado por inocente. Deus há de trazer justiça a essa nação. Muitas vezes o nosso coração fica triste, abatido e perguntamos para Deus como Abacuque e falamos, Senhor, até quando, Senhor, o Senhor vai permitir tudo isso? Mas descansa o teu coração, minha amada irmã, meu amado irmão. Descansa o teu coração porque Deus está vendo tudo. Deus há de trazer justiça. Um dia a justiça chegará. Descansa o teu coração e faça aquilo que o Senhor mandou você fazer. Ore, jejue, clame pela sua vida e pela sua família. Porque os dias não são bons, os dias são maus. Mas Deus prometeu guardar o seu povo. Deus prometeu cuidar de mim e de você. Amém? Descansa o teu coração e que essa palavra fique para o teu coração.